Papo de Repórter de hoje está desfalcado da Renata, que ainda está de férias, e também do Rogério Medeiros, que está viajando. Mas eu e o Neto vamos tentar dar conta aqui do assunto proposto, né, Neto? A gente escolheu aqui ser uma entrevista interessante no Jornal Valor de sexta-feira, com a Maria Cristina Fernandes, sobre o Ricardo Ferraz, uma entrevista com o senador Ricardo Ferraz. Nessa entrevista tem algumas coisas muito interessantes, na minha avaliação, porque ela indica, inclusive alvo de uma crítica que a gente fez aqui há algumas semanas atrás, que a gente disse o seguinte: o Ricardo Ferraz está sem discurso. A gente até concordou com isso, né? E até falava comparando o espaço que a senadora Rose de Freitas estava conquistando, enfim. E essa entrevista, do meu ponto de vista, ela é justamente a confirmação que o Ricardo achou um discurso agora, ele tem um discurso. Você não acha, Neto? Achou um discurso, não foi? O senador Ricardo Ferraz achou um discurso e saiu do lugar comum. É importante destacar que esse posicionamento crítico em relação ao governo Temer vai contra toda ou a maior parte da classe política capixaba, que ou não é contrária ou faz oposição, no caso, os petistas e dos partidos aliados ainda do PT neste momento, ou que estão dentro desse governo interino. Aí você tem a bancada federal em peso, você tem o próprio governador Paulo Artung, a senadora Rose de Freitas, e o Ricardo assumiu essa posição. Se bem que o governador Paulo Artung também tem feito algumas críticas, né? Tá aqui, não é uma crítica muito contundente, mas ele faz umas críticas, né? E tá ali. Então, o Ricardo, ele vem assumindo, porque o Senado geralmente é a casa de todos os ali, não tem aquela questão de representação do povo, mas dos estados. E ele está assumindo até uma posição de estadista ao criticar algumas atitudes tomadas pelo governo interino. Algumas de cunho meramente populista, como a questão da renegociação das dívidas, que essa talvez seja a maior crítica do governador Paulo Artung em relação ao governo interino, porque se penaliza quem fez a lição de casa e se contribui ainda para quem teve uma política de irresponsabilidade fiscal, vamos dizer assim. Mas dentro desse ponto, o Ricardo Ferraz pode sair muito bem disso, porque ninguém sabe ainda o que vai acontecer dentro desse processo do governo interino. Até o julgamento em definitivo do processo de impeachment da presidente Dilma, esse governo é um governo interino. Uhum. E é muito perigoso quando todo mundo já adere de forma espontânea ao governo, sendo que nessa mesma sexta-feira foram divulgadas as primeiras impressões da população na pesquisa Ibope, e a gente tem um governo que não é bem avaliado. Assim como serviu de justificativa para muitos votos, sobretudo na Câmara. Mas a gente tem um governo que não é bom avaliado. Se você não tinha um governo bem avaliado antes, esse governo também não está sendo. Agora, realmente concordo contigo, porque eu acho que o Ricardo percebeu bem a oportunidade para ele entrar nisso. Como você falou, esse não é um discurso da maioria, esse não é o discurso da maioria, longe disso. Então ele entra numa brecha interessante quando ele faz a crítica ao governo Temer, porque era assim, você tinha uma situação, principalmente o Ricardo, como que o Ricardo se destacou no mandato de senador dele? Fazendo crítica ao governo Dilma. Ele era o grande crítico, tanto que quando o Ricardo anunciou que ia deixar o PMDB, foi aquele alvoroço. Não, o PSDB está esticando passadeira vermelha para receber o Ferraz e tal. Porque ele vinha como grande crítico, né? E isso quando a gente está falando do PMDB aliado a Dilma, não o PMDB rompido, quer dizer que era uma situação completamente diferente. Depois que o PMDB rompeu, era fácil todo mundo criticar o governo do PT, mas antes do rompimento, ele era o cara que estava fazendo crítica, inclusive criando várias vezes desconforto para o próprio Temer, né? Mas assim, o Ricardo, quando vai para o PSDB, tem aquela situação assim, acho que ele, inclusive, criou uma expectativa muito maior. Quando ele chega no PSDB, ele fica um pouco diluído entre os caciques tucanos, né? Aí você tem outros nomes fortes, o próprio Serra, o Aécio mesmo, e outras lideranças importantes, o Geraldo Alckmin, enfim. E ele talvez tenha até pensado assim, poxa, eu tinha uma expectativa maior, imagino. Mas você vê que com o passar do tempo, quando ele agora retoma esse discurso crítico ao governo Temer, aí eu acho que ele cria algo diferente, porque você começa a criar na cabeça das pessoas
a seguinte situação. Bom, o Ricardo realmente não é um cara que criticou a Dilma por uma questão meramente política partidária. Ele criticou porque ele é um cara que está realmente preocupado com o país e tal, quando ele faz essa mesma crítica ao governo Temer. Agora, uma outra coisa interessante, não sei se você concorda, eu acho que também esse discurso do Ricardo, ele sinaliza uma reaproximação com o governador Paulo Artung. Não só pelos termos, até a gente pensou alguns termos aqui que são até semelhantes àquele discurso que o Paulo fez no ano passado e continua fazendo hoje. O próprio título da entrevista fala em Marcha da Insensatez, que foi um termo que o Paulo lançou, né? Como outros termos aqui, que aquele alerta que o Paulo cansou no discurso do Paulo era as receitas sobem de escada e as despesas de elevador, tal. Ele, mais ou menos dentro dessa linha, os mesmos discursos, os mesmos bordões, né, martelando os mesmos bordões, mas você percebe, eu começo a achar que houve alguma conversa e tem se divulgado isso pela imprensa, inclusive num evento que houve essa semana, o Artung, de uma maneira descontraída, mas registra isso. Ele não é de fazer essas brincadeiras por acaso. E ele qualifica o senador Ricardo Ferraz como um possível sucessor ao governo. Que ele fala assim que, tipo assim, eu vou pendurar as chuteiras, alguma coisa assim, não devo me reeleger, e aponta o Ricardo. E você não acha que houve uma aproximação, né? Olha, vamos ver se o Ricardo dessa vez, se ele vai acreditar novamente, porque da última vez ele ficou pelo caminho. Mas é importante ver isso, que o Ricardo ele quer novamente retomar a posição de um player importante em Brasília. Não é fácil para um político capixaba ter representatividade em Brasília. Uma das críticas que eu fazia à questão do Ricardo, até mesmo antes de deixar o PMDB, é que no PSDB ele entraria no ninho tucano, ele seria apenas mais um. E fora que ele ficaria fora do grande tucanato. Só que dessa vez o PSDB, como aderiu quase que todo ao governo interino Temer, o Ferraz teve essa grande oportunidade de se destacar. Até porque a adesão do PSDB ao governo interino do Temer não foi natural. Ninguém vai se esquecer da cena do Aécio como se fosse uma espécie de vice na nomeação dos ministros, um papel ridículo. O Zé Serra, como ministro das Relações Exteriores, indo para cima do que eles da política internacional lulopetista, como eles gostam de dizer. E aí você tinha o Geraldo Alckmin, que também era resistente a isso, mas acabou aderindo quando forneceu o secretário de Alexandre de Moraes, o secretário de Segurança, para ser ministro da Fazenda. Aí você tem esse quadro das principais lideranças tucanas. E aí todo mundo só falando bem, só que é um governo interino que está propondo algumas medidas muito pesadas. Uma delas é a reforma da Previdência, que agora vai ter que esperar a decisão do impeachment. Por isso que tudo é muito complicado, mas o Ricardo se antecipou. Porque você tem um cenário, enquanto é interino, está tudo muito bem, e depois que assume de fato, que aí você não tem a sombra, você não tem o risco de, vou mudar meu voto aqui e retorna a Dilma e tal. Aí começa a vir um saco de maldades, porque vai vir. Não, é inevitável isso. Agora você faz uma observação interessante, não sei se você fez com essa intenção, mas você percebe o seguinte: as grandes lideranças, o grande tucanato, como você disse, eles estão numa posição agora um pouco vamos dizer assim, estão nas casinhas, guardadinhos, escondidos, mergulhando. Porque, como você falou, o Geraldo Alckmin, o governo de São Paulo está cheio de problemas. Complicado, uma situação ruim, a popularidade dele, ele que teve uma votação retumbante, foi muito bem votado, ele enfrenta uma situação difícil no governo de São Paulo. Você tem o Aécio toda hora sendo respingado pela Lava Jato, e que também saiu de circulação. Você tem o Serra, que agora está no governo, de qualquer maneira, relação exterior, ele não está assim, vamos dizer assim, né, mais no dia a dia do governo, na pauta diária do governo. Está meio correndo por fora, mas está no governo, faz parte do governo. E o próprio... quem falta? Outra liderança que a gente falou, do PSDB? O Serra, o Alckmin, o Aécio
E a gente ficou, acho que a gente ficou nessas ficou três, nessas né? Mas de três qualquer principais. maneira, assim, é um momento bom para o Ricardo aparecer, entendeu? Porque é uma liderança importante, tem esse retrospecto de ter feito a crítica, porque também assim pareceria oportunismo se ele aparecesse só criticando agora. Ele, na verdade, ele tem o retrospecto para se apoiar, porque ele fez crítica, ele foi um dos que mais fez críticas ao governo Dilma, né? Então, eu acho uma hora muito oportuna para ele se colocar. E ele foge também daquela coisa do rótulo de golpe, de golpista. Então, na verdade, ele sempre foi crítico. Então, olha como. Aí ele passa a impressão como um fiscalista, como ele foi tratado na reportagem. Sim, fiscalista do Senado. Né? E aí agora a gente traz isso para a questão do Espírito Santo. Esse destaque do senador Ricardo Ferraz pode fazer ele chegar num caminho semelhante ao que aconteceu com o ex-governador Renato Casagrande. Por que descartar? Aí a gente vem, porque se ele for depender do Paulo, apenas da boa vontade do Paulo de indicá-lo, talvez aí ele possa ter dificuldade. É um risco muito grande, ele sabe disso. Né? É essa temeridade, porque a gente tem que analisar, o Ricardo hoje, ele está concentrado em Brasília. Uhum. Apesar dele ter concedido essa entrevista ao Valor Econômico por telefone do escritório aqui de Vitória, ele está focado em Brasília. A gente não vê ele presente nessa questão das articulações das eleições desse ano. Então, ele está jogando tudo ali para frente. O foco dele hoje é esse. Mas, aquela história, eu não descarto o Ricardo Ferraz como um possível candidato a governador em 2018. Eu também acho que ele pode realmente se viabilizar e se ele realmente continuar, a gente não sabe o que vai virar isso, não sabe nem o que vai virar o governo Temer, né? Mas ele acho que está num caminho interessante agora, né? Agora tá nas mãos dele.